Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para a gente estar completando uma sequência de vídeos para te ajudar a construir. Então o nome do título é Vou Construir, ok? E nessa sequência eu também acabei fazendo um vídeo que foi o anterior sobre métodos construtivos. Olha, poderia ter sido muito mais completo, mas eu não posso sair do foco da nossa proposta, né? Mas com certeza acho que há tempo, há espaço para a gente estar fazendo vídeos ou uma sequência de apresentações diretamente sobre esse assunto, que é muito vasto e é bem interessante a gente ter aí conhecimentos, talvez dentro de uma possibilidade, talvez até estar chamando pessoas que trabalham com essas características de obra e tudo mais, para a gente estar aí descobrindo aí algumas macetes, algumas situações que é interessante o proprietário seguir para que ele se interaja da construção, né? Para que ele não venha nada de surpresa para ele. Bom, e dentro disso, há pouco tempo eu recebi um comentário a respeito, tipo, quando é que eu contrato o design de interiores, né? Olha, não é só o design de interiores, tem N profissionais que entram nessa fase de projeto, inclusive, tá? Design de interiores é um profissional que, na maioria das vezes, dependendo de quem você está procurando para elaborar o seu projeto, ele já tem dentro da equipe dele, ou ele mesmo é um design de interiores, tá? E ele tem dentro do escritório dele uma pessoa que trabalha diretamente com ele, né? Com os projetos que ele executa, com os projetos que ele faz. Então a questão do design de interiores ele pode vir numa situação assim, dependendo do profissional que você procura, dependendo das condições, isso é comum, tá? Você pode estar elaborando o seu projeto, você pode estar fazendo o seu projeto dentro de uma linha, né, dentro de um propósito, dentro de um partido, digamos assim, porque o desenvolvimento do projeto ele cria um pano de fundo, tá? Então, quando você tem um projeto em mãos, ele não foi criado do nada, ele foi criado de conversas que o arquiteto teve com você, de análise de coisas da qual você precisa, da qual você usa, tipo de equipamentos que você vai ter e daí por diante, né? Modo de vida que você utiliza e tudo. Aí a questão do design de interiores é o seguinte, aonde que o design de interiores pode entrar numa obra? Ele pode entrar de uma maneira para ajudar, para resolver as coisas, ele é bom, o design de interiores. O único detalhe que a gente fica um pouco receoso com algumas, eu não posso generalizar, mas infelizmente a gente tem que apontar, porque são coisas da qual eu já passei por isso e é horrível, tá? Então, ou seja, a partir do momento que existe um projeto elaborado por um arquiteto, da qual o construtor escolheu, se esse projeto está ou não adequado ou acompanhado por um designer de interiores, de qualquer forma, esse projeto ele criou situações, ele criou espaços, ele teve discussões de espaços onde você estava ali conversando com o seu arquiteto a respeito de como vai usar, de qual tipo de revestimento pode usar. Então o seu arquiteto provavelmente deve ter falado, olha, aqui a gente vai ter que fazer esse tipo de acabamento, ou nós vamos ter que ter esse cômodo, vai ter que ter mais luz, né? Aí o design de interiores, quando ele vem depois, ele vem para aprimorar essas coisas. Então é importante, é legal que o design de interiores tenha o costume de conversar com o arquiteto que criou o projeto, né? Se há um design de interiores por fora, digamos assim, que normalmente às vezes não está dentro daquele escopo, ou simplesmente veio de uma outra indicação, veio de uma N coisas, pode acontecer e é normal isso. Mas é prudente que o design de interiores tenha esse cuidado. Aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que você contratou um arquiteto para te fazer um projeto. O design de interiores está fazendo com que aquilo se torne mais pessoal, aquilo se torne melhor para você usar.
ele não pode, de forma alguma, procurar motivos para discutir com o arquiteto soluções que ele já teve com você por várias vezes, né? Então você não acaba, e é comum isso, tá? Não vou dizer, é comum você, às vezes o cliente fica um pouco atônito, ele fica um pouco fora da realidade ali por uns dias e depois ele volta para a caixa, tá? Então é legal isso, né? É legal que o design de interiores que vem pós-projeto tenha essa interação com o arquiteto, tá? Isso não é vergonha para nem para o arquiteto e nem para o design de interiores. Já aconteceu comigo por umas 3 vezes, por algumas vezes, de um jeito e do outro também, né? Tipo, o personal veio e falou, olha, você tem algum caso especial aqui, tem alguma coisa que eu posso pensar, reposar. Assim como também chega na obra e nem cumprimenta a gente é que tem que se apresentar e falar, olha, eu sou arquiteto da obra, não vai me fazer bobagem aí. Mas enfim, deixa para lá essas rusgas. De qualquer forma, a questão dos profissionais, você está no desenvolvimento do projeto, o que acontece? Quando a gente teve aquela parte de escolha de material, né? Escolha de formas de acabar, né? De formas de construir, aonde que veio aquilo? Veio justamente porque você vai estar fazendo projetos complementares dessa tua casa, ou melhor, desse teu projeto que a gente está imaginando que seja uma casa, tá? Como poderia ser em qualquer outro projeto, mas o nosso exemplo é uma residência. Então, o que acontece? Você tem uma posição de qual profissional você contratar, né? É comum, tá? É comum a contratação de pessoas que fazem cálculo estrutural, principalmente de fundação, tá? É comum você fazer, eu preciso de ir atrás de um profissional de estruturas. Eu poderia falar engenheiro de estruturas, existe. Mas ainda tem muitos engenheiros que não vai te oferecer esse serviço, tá? Por uma série de fatores. Mas o calculista em si, ele tem esse praxe de trabalhar com isso, assim como o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico. Muita coisa depende deles? Não, porque na maioria das vezes, as casas, às vezes, se você contrata uma boa mão de obra, é evidente que algumas partes você vai que conseguir passar sem digamos, uma análise profunda de um profissional, tá? Porque, por exemplo, sistemas de distribuição de esgoto, sistemas de distribuição de águas pluviais, né? Eu recomendo que o seu arquiteto, quando estiver fazendo o projeto executivo, ele já te posiciona onde vai correr esses canos de plomadas, né? Para evitar aqueles famosos susto, né? Sai um cano de privada encostado num canto de parede da sala que você tem que fazer um enchimento. É horrível isso. Nossa, péssimo. Mas, enfim. Então, são profissionais da área que você vai estar chamando de acordo com a necessidade. O que acontece? O arquiteto, na maioria das vezes, ele encampa tudo isso, tá? Ele sempre tem um parceiro na área, seja na área de estrutural, seja na área de complementar, seja mesmo na área de design de interiores ou qualquer outra função. Às vezes até tem arquitetos que têm construtoras que fazem o próprio projeto do escritório, né? Quer coisa melhor do que isso? Ótimo, né? Graças a Deus que tem profissionais assim também. Vamos analisar dessa forma. Então, esses são profissionais, considerando que lá atrás, só rebatendo, lá atrás, quando você adquiriu o seu terreno, você com certeza, quando contratou um bom corretor de imóveis e quando você teve uma assessoria de um arquiteto, você com certeza teve a instrução de se fazer um projeto topográfico. O que é o projeto topográfico? É você levantar o terreno. Às vezes tem terrenos que ele se perde no meio do lote, no meio da quadra. O que eu estou querendo dizer? Principalmente loteamentos muito novos, onde você ainda tem muitas obras a serem feitas, constantemente existe pessoas que cuidam dos lotes, né? Cuidam dos matos, máquina que passa.
E às vezes o que acontece? Quando você tem um loteamento, o marco, existe um nome que chama marco do terreno. É marco. O que é um marco? Marco, na maioria das vezes, é um pontalete de concreto. Tá? Uns colocam um prego, outros é um pontalete de concreto já mais estilizado. Mas enfim, ele tem um centro que passa no meio, que ali é o seu terreno. Então, se você tiver 4 marcos no seu terreno, se você ligar esses 4 pontos, você tem o seu terreno exatamente como está. Porém, o que algumas vezes acontece? Nesse limpar de lotes, limpar das quadras, que às vezes os condomínios fazem, o que na maioria das vezes acontece? Às vezes esses piquetes saem com a máquina, né? Passa ali, tudo, dá uma quebrada ou posiciona fora, né? Então, é importante, é legal, quando o topógrafo for fazer a leitura topográfica, o que é a leitura topográfica, o quanto que ele cai de nível, né? A grosso modo, para te explicar quanto que você vai enterrar, quanto que você vai cortar, quanto que você vai subir, né? De repente você vai fazer um muro de arrimo, no muro de arrimo vai ter 1 metro de altura, 2 metros, não vou ter. Bom, isso você vai estar orientado pelo seu arquiteto, ok? Mas aí o que o topógrafo, para ele, o serviço de estar demarcando o seu terreno está embutido ali, o equipamento dele já faz isso. Então ele pode estar junto desse orçamento, está te falando, ó, eu vou demarcar o terreno novamente. Tá? E aí você teria novamente esses pontos, esses piquetes alinhados conforme está no projeto de loteamento original. E aí você vai começar a construir, você já vai ter um ponto de referência de divisas e tudo mais. Bom, por hoje é só e eu vou estar falando mais alguma coisa a respeito de profissionais, mas espero aí que vocês tenham compreendido uma boa parte. Deem um like, gostei, não gostei. Por favor, mandem seus e-mails, podem perguntar à vontade, vou estar respondendo, ok? Um abraço e boa semana.